Queridas irmãs e irmãos, que as rosas floresçam em vossa cruz. Obrigado. Então a gente prossegue com esse tema da astrodiagnose, que absolutamente não rompe com o que o Oswaldo está propondo sobre Eros e Psique. É uma outra forma de psiquismo e uma outra forma de erotismo, mas a gente mantém a linha. Especialmente quando a gente percebe esse momento, né? Quando a gente fala em Eros, que planeta que a gente pensa mesmo, Oswaldo? Normalmente Vênus, né? Marte e Urano são os planetas ligados ao erotismo. E é interessante observar que os planetas do erotismo estão em alta nesse momento. Por isso que hoje tem tanta gente aqui, né? Então, todo mundo veio prestigiar Eros e Psique, essa nossa aventura. Uma colocação, assim, desculpa. Por favor. Acredito que nunca teve tantas pessoas diferentes no único dia. Ou pessoas há muito tempo que não viam, né? Ou pessoas novas, acho que 50%. Então, nesse momento em que o erotismo está tão em alta, estamos aqui reunidos, esse é o mapa da configuração do céu, nesse exato instante. Alguém tem algum comentário sobre o que vocês estão vendo? Aquário no meio do céu, mas contextualmente alguém arrisca? A gente passou por uma votação aí, né, João? Passamos. Não com Saturno em conjunção. Há dois dias atrás, né, tivemos uma lua nova em Sagitário. Então, Né? a sensação que dá é que muita perturbação no plano suprafísico. Agora, se de repente o que se apresenta para nós é efeito do que está acontecendo lá ou vice-versa, não saberia dizer, né? De qualquer forma, existe uma tendência de tensões fortes, principalmente por causa do eixo Sagitário e Peixes, né? Claro. Então, existe uma tendência a sair do foco, a ter muita interferência de ambos os planos, né? E a gente precisa estar muito focado, né, com a parte crítica para poder tentar não sair do foco também, né? Não deixar de ser errado, nessa informação. Mais alguém? Eu gostaria só de comentar que daqui a 6 dias a luz vai passar sobre as trevas. Daqui a 6 dias, a luz do nosso sistema é o Sol, está em aproximação com o que a gente pode entender como trevas, Saturno. Então daqui a 6 dias, por que 6 dias? Porque o Sol está a 12 graus e Saturno está a 18 graus. E a gente sabe que a cada dia o Sol se move 1 grau. Então um olhar atencioso nos permite perceber que o Sol caminha na direção de Saturno. Então a luz caminha na direção das trevas. O que sugere que há muito por ser mostrado nessas próximas semanas, né? Não só nas próximas semanas, mas a gente está percebendo todo esse movimento dentro da dinâmica da autoridade, do poder, que tem muito a ver com a hierarquia de Capricórnio, que é a hierarquia mais elevada do zodíaco. No zodíaco natural, Capricórnio está na 10ª casa, né? E a gente percebe que quando Plutão atravessa essa hierarquia de Capricórnio, tem toda uma reformulação, uma releitura da dinâmica de poder e do que seja a autoridade. Então é natural que a autoridade fictícia se desfaça em favor de algo que seja mais autorizado, vamos dizer assim, né? E a gente observa uma culminância disso até que por trânsito, esse Saturno aqui, da mesma forma que o Oswaldo nos mostra que daqui 6 dias o Sol vai estar em cima de Saturno, nos próximos 2 anos e 3 anos, nós temos também as trevas, o próprio regente de Capricórnio, adentrando o Capricórnio para culminar num processo de reformulação do sistema de autoridade, reformulação e entregue a quem é de direito o exercício da autoridade. Então a gente está nesse momento de pensar como nós estamos exercitando e exercendo a nossa própria autoridade para que não sejamos desautorizados e nem muito menos desmascarados, o que é uma sensação muito dolorosa ser desmascarado. Então, quanto antes pudermos abrir mão das máscaras, talvez esse momento seja mais
confortável para cada um de nós, né? E infelizmente e amorosamente devemos observar que aqueles que estão muito presos e apegados a essas máscaras talvez passem por momentos mais difíceis nos próximos tempos, né? Quem quiser alguma dica sobre entender máscara, assista o filme De Olhos Bem Fechados. Maravilhoso. Maravilhoso. Kubrick, né? Agora, qual ou quais são as casas no mapa astrológico que dizem respeito à saúde? 6, 8, 12. 6, 8, 12. E as outras? É porque, por exemplo, se nós cuidarmos muito do nosso corpo, da cabeça, do braço e da perna, você vai ser saudável? Se a gente cuidar só de um pedaço do corpo e se esmerar no cuidado com aquela parte, a saúde se mantém? A gente tem que cuidar do corpo todo ou só de uma parte? Imagine que você vai tomar banho e só lava o pé todo dia, Ivone. Isso. Então, é importante uma atenção a esse olhar, que todas as casas do mapa dizem respeito à saúde. Uma casa do mapa diz respeito à doença. Nós estamos viciados, eu insisto, e a gente vem falando isso várias vezes, a confundir saúde com doença. Então, a revista que a gente compra para ler sobre saúde, a primeira coisa que ela fala é como trata a doença. Então é importante estar minimamente munido dessa capacidade de observação para não ser enganado. Senão você é enganado até na astrologia, o que seria lamentável, né? Mas a casa da doença na astrologia, que é a casa 6, tem uma peculiaridade muito interessante. Qual que é o signo natural dessa casa? Qual é a atitude natural que nós deveríamos ter frente a essa casa para fazer com que ela brote ou transborde saúde? Pureza, temos que tudo que ser feito no sentido de algo puro, sem dúvida. Mas qual é o convite da casa 6? Isso. Serviço. A doença está intimamente relacionada ao serviço. Porque a casa 6 é um convite ao serviço. Como nós somos livres, porque a gente entende que tem um livre-arbítrio, para quem acha que isso existe de fato, vai exercer a sua liberdade sem fazer nada. E o que vai acontecer quando ele exercer essa liberdade sem servir? O que vai acontecer com a vida? O que vai acontecer com a saúde? O que vai acontecer quando eu me nego a movimentar a dinâmica de uma casa que me convida a servir? A mesma casa do serviço é a própria casa da doença. Então, astrologicamente, a gente precisa desconfiar de que quando a doença ronda o nosso ser, que eventualmente talvez não estejamos servindo de forma ou da forma mais adequada. Então, tudo bem, você pode até procurar o médico quando você adoece, mas sem essa autorreflexão e essa disponibilidade à mudança na forma como eu venho agindo, é de pouco auxílio. É paliativo. Qualquer medicina, assim, é paliativa. O paliativo não é só para quem está morrendo. O paliativo é todo o cuidado que é dado para encobrir um sintoma. Você está com dor, toma um analgésico. Isso é paliativo. Antes de tomar o analgésico, eu tenho que perguntar: por que está doendo? Por que bem essa parte? Como está a minha qualidade de servir, de forma que esse anticorpo, que é o meu próprio serviço, não foi suficiente para impedir eu passar por essa situação? Então essa casa é uma casa bastante crucial no nosso mapa, né? E é bastante importante que a gente veja os planetas que estejam dentro dela, assim como a casa em que o regente dela se encontra. Nesse caso, imagine que essa pessoa nasceu agora. Aonde que ela está sendo convidada a servir?
Então, por mais que essa casa indique que o órgão relacionado à Libra, que tem relação com os rins, pode ser acometido na medida em que a pessoa deixa de servir, quando observamos que o regente dessa casa, Vênus, se encontra no signo de Capricórnio, também essa pessoa, na medida em que se negue a servir ou sirva mal, seus joelhos podem se manifestar como um sintoma desse adoecimento. Falamos em servir, né? Mas tem que ter uma qualidade nesse serviço, né? Porque se eu sirvo de má vontade ou de maneira qualquer, aí a coisa também não funciona. Aí que entra o conceito da pureza. Pureza. E a gente perdeu toda a relação com a pureza. Principalmente porque a gente perdeu a relação com as palavras que significam pureza. E uma delas que a gente está afastado, apesar de atribuir a um significado e uma compreensão, é a palavra mundo. O que significa a palavra mundo? Puro. Porque imundo vocês sabem o que é, porque fica óbvio quando a gente fala. Mas imundo? Você pensa numa terra, você pensa num espaço, mas você não pensa em mundo como sendo a própria síntese do que significa pureza. Né? Imundo, me parece que é latino, se não me engano, mas quando vai para o grego se torna cosmos, de onde a gente tem cosmoética, né? Onde a gente tem de novo a pureza. Então, servir de qualquer maneira é servir desconectado do todo, sem pureza, desconectado do mundo. É aquela pessoa que fala, eu limpei a minha parte, agora vocês que se virem. Então, esse serviço não é um servir de fato. Então, isso que você falou é fundamental. Mas quando eu falo serviço, isso está absolutamente implícito nessa dedicação. Porque tudo que a gente faz de qualquer jeito, realmente a chance de não florescer é bastante razoável, né? Posso fazer uma pergunta-chave? O signo de Virgem também é associado ao senso crítico e à discriminação. Ele é extremamente seletivo. Como exercer essa qualidade do signo de Virgem e ao mesmo tempo ser puro e servir de boa vontade, sem discriminar no sentido de preconceito? A principal forma de agir de uma forma pura é, na medida em que você está habilitado ao processo de discriminação, é que você não aponte o erro, mas que você silenciosamente faça aquilo que faltou. A sua palavra, de fato, quando ela é pronunciada, é muito difícil que ela não se torne um julgamento, um prego na cruz do nosso irmão, né? Então, idealmente, quem tem mais discernimento deveria, de alguma forma, estar minimamente na proximidade para complementar aonde o outro falhou. E isso é muito importante, porque, como nós não temos a plenitude do discernimento, é muito provável que, em algum grau, em alguma outra situação, em algum outro momento, nós falharemos também. E, eventualmente, a gente esteja na presença de alguém que auxilie na nossa falha, né? Então, muitas vezes a gente tem o discernimento como algo que é um órgão de julgar, né? Algo que você está vendo, então você precisa... Mas esse julgamento ele pode ser executado de várias formas, né? Ricardo, só uma coisa técnica. Não dá para ouvir aqui a tua voz. Se você puder levar. Sim, elevarei minha voz. Não é uma crítica, hein? Não. Isso é uma atitude virginiana, pureza e de amorosidade para com vocês. E para comigo, porque de que adianta eu falar se não tem ninguém me ouvindo? Quem sabe? No banheiro eu faço isso tranquilo. Pois é. E a gente vê que essa dinâmica virginiana está muito ativa, porque o nó do norte está em Virgem, né? Então nós estamos num momento em que
todos nós estamos convidados a sermos exímios na forma de servir. E no mapa de cada um, esse nó do norte, que mostra o movimento atual da humanidade, porque isso aqui está no céu de todos, vai nos chamar a atenção aonde que esse serviço possa ser melhor realizado. Mais alguma coisa aqui? Quando Jesus ensinou, né, para se arrancar, se você está vendo o defeito do próximo, ele viu que você se arranca seu olho, né? Primeiro, Tira o cisco, tira a trava do seu tira a trava do seu olho antes de tirar o cisco do olho do seu irmão. É isso mesmo. Não, eu também tenho outro. É melhor você arrancar seu olho do que usar ele para ver o defeito do próximo. Talvez essa seja a forma mais próxima da excelência, da gente compreender o que seja discernimento. O discernimento, muitas vezes, a gente entende como um movimento para fora, mas, idealmente, talvez ele precise ser exercitado para dentro num primeiro momento, para que depois a gente vá para fora com olhos mais amorosos, mais calorosos, mais complementares, né? E menos condenatórios. Depois de passar pelo processo. Né? Claro. Mais afetivo. Mais afetivos. Na língua dele do outro. Eu incluiria outras partes também que eu não posso falar. Max Handel e Augusta Foss, já vimos essa foto algumas vezes, assim como o tema natal deles em outros momentos, e a gente vai voltar a eles em algum outro momento. Mas, de fato, é interessante lembrar sempre essa questão de Max Handel em insistir em toda a sua literatura em falar em rebirth, renascimento, e evitar essa marca, reencarnação, porque encarnação significa carne, e carne significa a gente estar num estado de concretude similar a esse que a gente se encontra. E o renascimento, ele permite a possibilidade de nascer em situações, em instâncias que estejam além da carne. Então, quando escutamos alguém que dentro de uma literatura convida essa palavra, a gente começa a perceber que é possível nos mantermos vivos em corpos que não sejam corpos desses que nós temos encarnado por muito tempo. E nesse sentido, é interessante que cada um, depois observando o conceito Rosa Cruz, estude esse tópico, né? Que são os 16 caminhos da destruição. O que são os 16 caminhos da destruição? E que eventualmente tem alguma relação com essa questão de reencarnação ou renascimento. O que são esses 16 caminhos? Alguém saberia? São as 16 raças. Oswaldo, você estraga prazer, você não deixa o pessoal nem tentar. Eu sou mimado. E não tive infância. Mas que história é essa de 16 raças? Raça de quê? Hã? Raças humanas? Raças humanas. 16 raças humanas. Vocês lembram que antes do processo da vida alcançar esse grau de densidade, ela já teve graus muito menos incorporados na dimensão física do que o atual. Significa que a gente está num mergulho dentro de um plano da materialidade. E dentro desse mergulho existe todo esse tecido que a gente compreende como um processo de evolução. E as raças se prestam progressivamente a que tenhamos possibilidades de experienciar veículos cada vez mais especializados, capacitados, para que todo o conhecimento e dinâmica espiritual possa trazer o máximo de aprendizado e de aproveitamento durante uma encarnação. Então essas 16 raças, elas dizem respeito ao caminho da humanidade dentro do processo encarnatório. Em cada uma das épocas tem uma certa quantidade de raças. E esse slide bondosamente foi pego das apresentações do Carlos Guitti, que dá aulas maravilhosas no sentido de compreendermos melhor esse processo do espírito se manifestando na carne, ou seja, involução, porque para que o espírito se manifeste na carne, existe uma involução. Involuímos de espiritual ao material.
e da carne retornando ao espírito. Evolução. Involuímos e evoluímos. E como humanos, recebemos um presente para transformar em algum grau o processo de manifestação. Somos co-criadores. Temos a possibilidade do que se chama epigênese, gênese criação. Epi, acima. Podemos criar acima e sobre aquilo que foi criado. E a vida plenamente manifesta é justamente quando encontramos essa possibilidade de criar dentro da criação. Ainda que seja criar algo que passe absolutamente despercebido, no anonimato. Mas por que 16 caminhos da destruição? Porque na medida em que todo um campo de evolução humana evolui, se aproveita de cada uma das raças, e alguns de nós se descuida e não consegue aproveitar as raças no seu potencial máximo, quando a humanidade passa para um ciclo onde a encarnação não é mais necessária e você só consegue continuar vivendo, se encarnar em um corpo, você se atrasou. Você ficou perdido. Você ficou preso na necessidade do corpo. Você ficou preso a uma história humana que era fluxo. E você entendeu que era sério. Você se materializou. Você entrou em relação com materialismo. Porque tudo aqui fez tanto sentido, tudo tinha tanta lógica, que foi irresistível você se tornar um mestre dessa lógica. E essa mesma maestria te aprisionou e impossibilitou de renascer. Renascer em corpos que não requerem a matéria, em corpos que podem dizer respeito a um tecido além do nosso tecido físico, como por exemplo a região etérica, que fica imediatamente acima da região química do mundo físico. Está clara essa ideia ou está confuso para vocês? Os 16 caminhos da perdição, né? Então, voltando a uma questão que surgiu no encontro passado, que é essa, que é uma questão muito importante. Isso é muito importante do ponto de vista de astrodiagnose, da prática médica, é muito importante. Qual é mais fácil dizer? Estão perdoados os teus pecados? Ou levanta-te e anda? Para dizer levanta-te e anda, você tem que ter poder criativo, você tem que emanar. O outro são-te perdoados os teus pecados, é um ensinamento onde você manifesta o seu amor diretamente ao outro. Sem dúvida, sem dúvida. E mais, levanta-te e anda diz respeito àquilo que pode ser operado na dimensão física. Por quê? O que o médico faz quando opera um tumor? O que o médico faz quando ele ajuda na cura de uma doença, se não estar perdoando os pecados daquele corpo físico? A medicina é um perdão dos pecados nesse sentido, porque o defeito físico está sendo restituído a uma normalidade. Mas a medicina não consegue ainda operar os corpos suprafísicos. Porque ela não tem consciência do que está fazendo. Ela faz de maneira subjetiva. Sem dúvida. Por isso, quando percebemos isso, notamos que, puxa, é muito mais complexo perdoar os pecados que diz respeito a uma medicina curativa em todos os níveis do ser, do que curar o corpo. Além do que, levanta-te e anda, minha mãe dizia isso todo dia de manhã. Se fosse a sua mãe, eu faria o mesmo, né, Oswaldo? E aí é curioso que tem um trecho, o conceito Rosa Cruz, ele é uma obra muito interessante, porque ele tem o conceito Rosa Cruz azul e tem o conceito Rosa Cruz amarelo. E o conceito Rosa Cruz amarelo é muito interessante.
Vocês já viram o conceito rosa cruz amarelo? Em espanhol? E o azul, vocês viram? Sim. Hã? Tem o verde. Ou esse, não, mas esses são as traduções norte-americanas, né? Mas eu digo azul e amarelo não por uma simples distinção de cor. É porque o conceito amarelo, ele está na forma de perguntas e respostas. Agora entendi. Pode, Então eu tenho que ter uns trunfos na manga, senão você responde tudo, meu. O Oswaldo é muito sabidinho, eu tenho que ficar pensando o que eu vou falar que ele não vai responder. Então, no conceito Rosa Cruz do Cosmos, perguntas e respostas, na pergunta 40, a gente tem uma pequena dica do que aconteceu, e é um capítulo muito interessante de ser lido, porque ele diz respeito a essa questão de pessoas que são mentalmente desajustadas, desde doenças psiquiátricas até graves debilidades mentais, e ele vai dar uma noção para a gente do que está acontecendo no que diz respeito ao alinhamento entre os diferentes corpos suprafísicos e como que isso se manifesta. Mas mais no final dessa pergunta, que é uma resposta longa, ele nos presenteia com um exemplo muito interessante. Da mesma forma que as secreções do corpo da lesma são expelidas gradualmente para se cristalizem, formando uma concha dura e pedregosa que ela carrega nas costas. Imagina a lesma, né? Ela vai secretando e a concha dela vai se formando. Assim também os atos do ego, né? O ego é essa manifestação sintética do espírito tríplice. É a nossa essência e manifestação. Os nossos atos cristalizam-se gradualmente em um corpo, dentro do qual o espírito deve residir, até que surtam o efeito desejado. Os atos do ego vão adentrando a carne. A intenção da nossa existência vai adentrando a carne. O alívio nunca será conseguido se o trabalho for realizado somente com ou sobre o corpo físico. Se os nossos atos têm uma relação com essas intenções que estão trazendo algo para a nossa carne, que a gente tem que fazer, muitas vezes não adianta agir com uma terapia exclusivamente sobre o corpo físico. Precisa haver toda uma reformulação na forma como nós pensamos o processo vida. Senão você cura o físico e a doença vem pior. É preciso que a gente compreenda a dinâmica de uma lei superior, para que a gente não fique refém da técnica e da tecnologia. É uma interatividade entre todas as nossas instâncias suprafísicas. Agora estou percebendo. Isso. Espírito ainda divino. Você tem toda uma vida pela frente. Pelo menos. Mas eu estou vendo assim, sabe, a coisa. E é interessante a gente olhar para isso. Muito interessante. Porque ainda que nós tenhamos esses corpos suprassensíveis, muitos deles ainda estão na situação em que o recém-nascido se encontra em relação à mente. Nós temos esses veículos, mas eles estão num estado de adormecimento. Esse plano é tão real, é tão aparentemente verdadeiro, que a gente não consegue entrar em relação com essas nossas outras instâncias. Porque a gente não entende que as coisas que nos incomodam, os defeitos do nosso caráter, os nossos intuitos, guardam uma relação com o estado que esses corpos estão sendo exercidos de uma forma plena, ou se esses corpos estejam servindo a outros propósitos. Porque isso aqui tudo é tão real que a gente desconsidera que o mundo físico é permeado por outras entidades que também residem no mundo suprafísico e que estão em interação não só com esse corpo que a gente não sente nada, mas com os nossos corpos suprassensíveis. E se eles estão dormindo sem fazer nada e você está muito distraído, talvez você não esteja vivendo, esteja sendo vivido.
Talvez você não pense, esteja sendo pensado. E essa imagem da lesma, da concha é genial, porque se você tratar a concha, você está tratando já o que está cristalizado. Exatamente. O corpo. Se você tratar a lesma, você está tratando alguma coisa que ainda está sutil, ou pelo menos parcialmente sutil, que é mais fácil de lidar com essa substância devido ao seu grau de liberdade maior. Isso. Exatamente. Esse é o propósito de estarmos reunidos aqui. Nos apropriarmos da consciência desses outros níveis do nosso ser, para que esse corpo não precise sofrer impactos desnecessários. Esse é um real plano de saúde. O outro não se presta a cuidar da saúde, senão a tratar doenças. Só é interessante que o Avicena, que foi um dos maiores médicos de todos os tempos, ele colocou o nome do livro dele... Não, ele escreveu um livro sobre a ciência divina, metafísica, matemática e lógica, e o nome do livro era A Cura, porque a cura para ele era exatamente você ter conhecimento e saber sobre o divino. E o livro, a medicina para ele era uma ciência prática que com 16 anos ele dominou já, então era... Saber sobre o divino é apropriar-se dessas suas instâncias, dessa anatomia oculta, que você pelo menos precisa saber ou conhecer estruturalmente, para que algo depois desperte o seu interesse em habitar esses outros veículos, habitar esses outros corpos, entrar em relação com essas outras instâncias do nosso ser. Porque aí está a saúde, nessa consciência, até que possamos reger esse veículo de forma excelente, e entrar e sair daqui a hora que a gente quiser e sem a necessidade de passar pelo processo doloroso do adoecimento. Então, aqui na fraternidade existe esse espaço chamado Departamento de Cura. Existem pessoas dedicadas a esse exercício. E como é isso? Como os Rosa Cruzes curam os doentes? O trabalho de curar os doentes é realizado por seres conhecidos como irmãos maiores da Ordem Rosa Cruz. Não confunda irmãos maiores com maiores irmãos, senão Oswaldo vai confundir a cabeça de vocês e dizer que eu sou irmão maior. Você e o Eduardo. É diferente. Aqui, tamanho não é documento. O tamanho não é visível. E às vezes tão maior são aqueles que estão em absoluto anonimato. Esses irmãos são ajudados por um grupo de o que se denomina auxiliares invisíveis. Não quer dizer que eles não existam, eles são invisíveis. O que existe não é só o que a gente vê, existe muito mais coisa que a gente não vê e existe e é invisível. A nossa relação hoje é de muita intimidade com o mundo visível, pouca intimidade com o mundo invisível. Existe muita burricidade em termos do mundo invisível. Por exemplo, à noite existe luz do sol? Sim. Mas tem um monte de gente achando que não. Mas não está tudo escuro? Cadê a luz do sol? Ele está encoberto. Luz invisível? Como eu sei que a luz do sol está lá à noite? Quando eu tenho uma lua cheia... Pelas estrelas. Não, pelas estrelas não dá, porque as estrelas são sóis. Você está vendo a estrela. Você tem que ver pela sua estrela. Qual é a sua estrela nesse momento, que permite você estar vivo aqui entre nós?
Sua estrela chama Sol. É uma estrela bem perrengue, tá? É um Sol de 4ª magnitude. Existem magnitudes muito mais esplendorosas. A gente está bem numa retaguarda, num braço afastado da Via Láctea. Precisamos abaixar a bola. Mas estamos na perifa do sistema solar. Estamos quase chutados para fora pela gravidade, que se dá uma escorregada, você sai da evolução. É o Sol. À noite, você está vendo o Sol no céu? E a luz dele, você está vendo? Não, não tem lua, é lua nova. Quem falou que tem lua? Vocês estão vendo a luz do Sol à noite? Não, Quem... mas a gente sente o calor. Não, quem falou sim é clarividente, pelo menos. Então tem bastante luz. Não quer dizer que o fato de não vermos que ela não esteja lá. Tanto que quando a lua se faz cheia, nós podemos agora ver, de novo, não a luz do Sol, mas o efeito dela sobre a lua. Mas sem lua cheia, apesar da escuridão, está cheio de luz. E existe uma diferença na qualidade dessa luz. Porque a luz, já falamos aqui em outras ocasiões, a luz é um fenômeno esquizofrênico. Ela é duas coisas ao mesmo tempo. A ciência diz que ela é partícula e é onda. Eu não sei como a ciência explica isso, eu sei que ela fala isso. A luz é partícula e onda, e depende da hora, ela é uma coisa ou outra. Ela muda. E quando tem uma matéria na frente, ela entra em relação, ela se comporta como partícula, que é o fato da luz do Sol quando encontra com a Lua. E quando não tem Lua, nada é Lua nova, apesar da escuridão, ela está lá em outra forma, em forma de onda. A luz do Sol passa ao redor da Terra e recobre os céus, mas nós não vemos. Qual é a porção da luz que a gente vê? Ou qual é a porção da luz que existe em maior quantidade? A que a gente vê ou a que a gente não vê? Ou seja, a luz invisível é muito maior do que a luz visível. Porque a luz você não pode olhar. Não pode? Não pode ficar cego. Ah, tem aqui uma luz aqui. Não essa. O Sol. Tá bom. A gente só pode ver entre o infravermelho e o ultravioleta, que é pouquinho. A nossa visão, né? Então só conseguimos ver a luz à noite quando algum ser ou algum astro porta essa luz. Mas essa diferença está no valor da luz ou no nosso valor de entender a luz, de absorver a luz? É a luz realmente que muda o contexto dela, ou é a nossa visão que é incapaz de enxergar ela? Quando eu me refiro à luz, eu estou dizendo como que esse fenômeno pode ser compreendido pela nossa mente no estado atual, estado mineralizado. Ou seja, como a ciência nos permite falar com várias pessoas para que todo mundo entenda a mesma coisa. É uma luz material. Sim. Agora, quando você lê no Evangelho que Deus é luz, não é uma luz material. É também. Uma luz material? É também. Quando que Deus é material? Em você, agora. Ah, agora sim. Gostou? É. Deus se materializa nessas coisas. Então quem quiser ver como que Deus se materializa, tem que ler Michael Ende, A História Sem Fim, capítulo 6, o episódio das 3 portas, o que acontece na terceira porta quando ele vai tentar falar com Deus, que nesse livro se chama Uyulala. Ele só se manifesta se você conversar com ele rimando, e se você não rimar, ele não responde. Tenta conversar sem rimar e ele não te responde. Sabia que Deus era arrependista? É. Saiba então. Bom, existe mais luz onde não vemos do que onde vemos.
O nosso corpo irradia calor, que é uma onda eletromagnética como a luz. De certo modo, nós irradiamos uma luz que não é visível. Nós já irradiamos alguma luz. Agora, quando a gente vê algo como a luz trombou lá, então a lua passa a portar a luz. Como que a gente chama aqueles seres que portam a luz? Portam a luz. Lucifer. Luci, luz. Fer, portar. Lucifer, portador da luz. A experiência de enxergar a luz com os olhos físicos é uma experiência de algum modo lucífera, por incrível que pareça e por estranho que soe. Porque para que a gente veja a luz separada e delimitada, algum astro, algum ser passou a portá-la e se individualizou. Ele se separou e se apropriou de algo. Só por curiosidade, repetindo o que a gente viu de manhã, Lúcifer é um termo latino de novo, né? Como é a configuração grega da palavra Lucifer? Oh, muito bom! Quem falou? Você que falou? Fósforo é a mesma coisa que Lúcifer. Fós é luz, óforos, portar. Lúcifer e fósforo são sinônimos em diferentes línguas. Que estranho, né? A aura pode ser uma manifestação de luz que a gente transporta ou não? Aí precisamos perguntar para os universitários. Repete a aula, porque acho que ninguém ouviu. A aura pode ser uma manifestação de luz? A aura? É a aura que a gente carrega, transporta. Eu vou sofisticar a resposta. Você entendeu bem o exemplo da lesma e da concha? Sim. Ok, nós habitamos uma concha. Sim. Então, o nosso estado espiritual ou anímico é a lesma e a concha é o corpo cristalizado. Isso é o processo de involução, é a construção da concha. A concha é luz cristalizada. Na medida que você se espiritualiza, você devolve a condição de luz ao próprio espírito. Então a concha vai se sutilizando e transformando a matéria em luz. Então a aura é a sutilização do corpo. É o corpo ficando luminoso. Porque ele já é luz de forma latente. Que todos nós temos. Você não me aplaudiu. Aê! Esse é o exemplo prático do que ele explicava na parte da inveja. Irmãos maiores, auxiliares invisíveis, que atuam sob a sua direção. Esse trabalho é executado de acordo com as palavras do Cristo, quando disse aos discípulos: ide e pregai o Evangelho e curai os enfermos. Agora, quem são os irmãos maiores? Você, Eduardo. Eu já dei a dica que não são os maiores irmãos, Oswaldo. São irmãos maiores. Seria essa resposta. Os que pregam o Evangelho. Os que pregam o Evangelho. Quem são os irmãos maiores? São os anjos e os arcanos. Não são humanos, pertencem a uma hierarquia superior ao humano, a dos anjos E dos arcanos. e acima dos anjos, os arcanjos. Quer dizer, São esses irmãos maiores? Quem são? São aqueles bem restritos. São seres humanos, Oswaldo. São. Que não sofreram o processo de queda. Foram raros seres humanos que não acompanharam o processo adâmico da queda. Eles não superaram ou não sofreram? Não sofreram. Eles não caíram, né? Não caíram. Então não se trata de fato de anjos e arcanjos, que também são seres que nos auxiliam muito, mas são
fazem parte da nossa humanidade. São nossos irmãos de fato, humanos, né? Em algum outro estado. Então, digamos, seria um Wagner, seria uma Handel, em forma de música e em forma de conceito. Em termos técnicos, Angibon, eles não precisaram morar em corpos densos. Eles não precisaram construir a ponte. Ou seja, da Lemúria, quando a raça era única, na direção da época Atlante, eles não passaram pelo processo de queda e pelas raças da perdição. Que coisa, hein? Então são seres espirituais elevados, por meio dos quais o próprio Espírito do Cristo, que é um... Agora sim. Então são humanos mediadores de uma hierarquia 2 graus acima da nossa, que tem os anjos e os arcanjos. O nome desse arcanjo com os quais eles trabalham é o Cristo, sem cessar para o bem da humanidade. Eles estão servindo, eles estão a serviço. Você poderia dizer, um critério de avaliação do grau de espiritualidade de uma pessoa é a sua capacidade de servir amorosamente? Sim. E de preferência silenciosamente. Então você precisa usar a palavra para servir. Se não for silencioso, é vaidoso. Se não for silencioso, pode ser vaidoso. Vaidoso. Porque a palavra é uma ferramenta e um instrumento, e que eventualmente precisa se lançar mão dela. E eventualmente é necessária uma intervenção e um ruído, uma dissonância, uma manifestação. Mas é comum que quando nós não estamos apropriadamente desenvolvidos, quando nos expressamos, transborde vaidade a partir da gente. E mesmo porque a palavra tem a vibração da criação. A palavra é o gênero. Falou em vaidade, o ascendente Leão quer falar. Por favor, senhor vaidade. Eu vou colocar uma situação interessante, né? A pessoa também que ela serve em silêncio, ela pode, talvez, não portar a vaidade ou portar uma vaidade mais profunda ainda, né? Justamente pelo fato dela saber que ela está em silêncio. Isso é... Você pode ser vaidoso por estar em silêncio também. A questão é que a sua mão esquerda não veja o que a direita está fazendo. Aí já vou ter que aplaudir de novo. Mas a gente teve uma discussão bacana hoje cedo na aula de música. Sim. Falando sobre a harmonia, né, Oswaldo? Sim. Que a harmonia é uma questão da dissonância. Isso. Eu acho que quando a gente é vaidoso, necessariamente vai produzir dissonância. Porque a vaidade, ela implica em você lutar para brilhar mais que alguém, ou se sobrepujar ao seu irmão, né? Então, a vaidade, ela necessariamente gera um movimento opressor. E é um desamor. Por exemplo, o meu ato aqui é um ato de amor quando eu aplaudo. Sim. Um ato de amor, não de eu querer aparecer. Sim, mas veja, por exemplo, imagine uma pessoa que tem uma determinada consciência, que você sabe que se você falar quem é você e o que você faz, aquilo vai fazer com que ela te admire e você se envaideça. Agora imagine uma outra pessoa aonde você comunga de tal forma a vida que compartilhar a sua vida, o seu tempo e tudo o que você faz seria a coisa mais prazerosa, porque você sabe que quando você partilha, ela vai se alegrar por aquela sua conquista e não achar que você é o máximo. Exatamente. Então, no momento oportuno, o falar, o apresentar, o discutir, o compartilhar
pode não ser algo que ensoberbeça. Quando em outros momentos, frente a outras pessoas, possa parecer uma forma de querer parecer mais. Pode ser um amor exacerbado. Existem momentos oportunos, né, para o silêncio e para a fala. Mas mesmo no silêncio pode haver uma emoção. a sensação de separatividade. Vaidade. Dizem que aonde a vaidade mais se manifesta é no sentimento de humildade. É verdade. Também. Aê! Aê, 2-1. Cadê o selfie? E para compreender bem isso que o Oswaldo falou, que é uma verdade muito profunda e interessante, precisa assistir e reassistir O Advogado do Diabo e perceber que a última cena trata exatamente dessa conclusão magistral. Porque tudo que durante o filme todo ele foi tentado e cedeu à vaidade por orgulho do poder pessoal, no final ele reverte no sentido da vaidade pela falsa humildade. Quando ele escolhe perder o caso, mesmo tendo tudo em suas mãos. Vale a pena, O Advogado do Diabo. Keanu Reeves e Al Pacino. E os auxiliares invisíveis? Quem são esses seres, né? São os que chegaram a um grau de evolução tal que, ao mesmo tempo em que levam durante o dia em seu corpo físico uma vida consagrada ao serviço amoroso e desinteressado, como nós todos aqui, a humanidade, merecem estar em itálico, né? O privilégio de ser, durante a noite, enquanto funcionam em seus corpos etéricos, corpo físico, corpo etérico, logo a seguir, os colaboradores assíduos dos irmãos maiores. Então é mais uma forma, mais um degrau de comunicação entre os que podem e os que precisam. Portanto, quem aspira a ser auxiliar invisível deve procurar falar bem inglês para poder atender em todos os países e conhecer bastante anatomia e fisiologia. Falando sério. É importante que você saiba outra língua bem e que você tenha muito conhecimento de anatomia e fisiologia, mesmo não sendo médico. Eles não falam a língua da alma, né? Tem vários lugares que... Depois de um tempo, no começo não. No começo, às vezes, se você só sabe falar português, o seu trabalho fica só restrito em língua portuguesa e às vezes tem coisa importante a fazer em outros países. E você não consegue porque você não vai entender algumas coisas. Inclusive nome de parte do corpo que eles vão falar em outra língua. Eu não entendi que é o inglês, a telepatia e a intuição não serviria? Depois de um tempo. Porque o inglês é uma língua falada no mundo todo, só por isso. E no astral não tem assim uma língua predominante, né? Ou tem? Tem, mas depois de um certo grau de evolução você se comunica por música. Mas até lá demora. Quando você começa o trabalho no mundo etérico, como auxiliar invisível, você está cru ainda. Você não chega lá e já é o iluminado. Isso demora. Por isso que quanto mais você souber aqui, no sentido de poder ajudar as pessoas, universalmente, melhor. O Anjo Bom, por exemplo, já sabe medicina e fala inglês perfeitamente. Por isso que ele, além de irmão maior, é auxiliar invisível. Maior? É impossível, está todo mundo me vendo aqui. Filosófico em grego É. Só a alma tem sentido. Há uma referência a esta faculdade nas seguintes palavras do serviço vespertino Rosa Cruz. Esse serviço do templo que, a princípio, deveríamos cuidar em fazer todos os dias, porque, puxa, é muito especial. As palavras são muito especiais. Vale a pena. Experimente fazer uma semana inteira e ver o que acontece. Experimente.
Nessa noite, enquanto nossos corpos físicos descansam calmamente em seu sono, possamos nós, como auxiliares invisíveis, continuar trabalhando fielmente na vinha do Senhor. A realização do ritual, de algum modo, nos impregna numa perfeição de percepção e numa consciência de que a gente possa operar conscientemente em um outro nível além desse que o físico nos permite. E a repetição ritualística desse fato nos ensina. Nos ensina. Bom, tem dois aspectos importantes aí para o pessoal pensar, né? A vinha do Senhor está ligada ao signo de Virgem, a casa 6 e ao cotidiano. Fielmente está associado a Júpiter e a Sagitário. Esses signos fazem quadratura entre si. Portanto, não é algo fácil de ser resolvido. O trabalho fiel. Normalmente, quando nós falamos em trabalho, nós fazemos por obrigação e não por fidelidade. Então, você amar o dever e trabalhar fielmente é uma superação astrológica. Você tem que ir além do zodíaco natural. Mas não é uma tarefa simples. E não é a ação da ideia da pessoa, é o coração que principalmente. Não concluível, somente perceptível. Tá vendo? Aí eu falei, ninguém é flautinho. Aê!